Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de alemão. Hoje eu tenho trazido aqui nas últimas aulas conteúdo com áudio de nativos, textos e tudo mais. Hoje eu vou revisar um assunto que eu vejo que muita gente tem dificuldade, principalmente quem está iniciando no idioma alemão, que é a formação e estruturação do passado perfeito no idioma alemão, que por incrível que pareça é um tema que gera muita dúvida, que o pessoal sempre faz muita confusão e apanha bastante, tá? Então, hoje nós vamos repassar um pouco aqui sobre passado perfeito, que nada mais é do que aquele tempo verbal, né? Eu não gosto de usar esses termos técnicos, né? Passado perfeito, Partizip 2, acho isso aí uma chatice. Passado perfeito é aquele tempo onde a gente diz literalmente, no português, né? Se fôssemos traduzir literalmente, eu ter uma aula assistido, né? Eu ter assistido uma aula, eu ter comido uma maçã. No alemão a gente usa um verbo auxiliar aí para poder formar esse tempo verbal, né? Que é o verbo ter, na maioria dos casos, né? Diferente do português, no português a gente fala eu assisti uma aula, eu comi uma maçã. Dá para construir frases assim em alemão, mas não é a maneira mais comum. No alemão a gente usa o tal do passado perfeito, que usa um verbo auxiliar, que é o ter ou o ser estar, quando o verbo indica deslocamento, e aí o verbo principal ali da frase ele sofre uma alteração, e tudo isso gera uma grande confusão na cabeça do pessoal que está começando a estudar o alemão. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu compartilhar isso daqui. Tá. Então vamos lá. Passado perfeito em alemão. O passado não tão perfeito assim. Tá? Apesar do nome passado perfeito, não quer dizer que o passado, né, as coisas que aconteceram são perfeitas. É só o nome do termo que a gente usa, né? Uns chamam de perfect, outros chamam de participe. Eu não gosto desses nomes de gramática. Para mim é passado perfeito, aquele que usa os verbos auxiliares. Então, quando a gente, no alemão, né, acho que não deve ser novidade para vocês aqui que nós temos a forma infinitiva dos verbos igual no português. No português você tem dormir, comer, beber, falar, né? Ar, ir. No alemão, em geral, os verbos terminam com e, n, ou somente a letra N no final. Essa é a forma infinitiva. No presente, os verbos se conjugam, né? Vou colocar aqui um, um exemplo de verbo conjugado no presente. Deixa eu pegar um verbo mais simples aqui. O verbo escrever, né? Se você vai dizer em alemão no presente, eu escrevo ou eu estou escrevendo, você diz ich schreibe, né? Você anteriormente tinha o verbo schreiben, com as letras E, N no final, aqui você conjugou, ele deixou somente a letra E. Aqui nós estamos lidando com o presente, tá? Lembrando que isso daqui significa eu escrevo ou eu estou escrevendo. Não temos aquele gerúndio no alemão. Você não diz ich bin schreiben, tá? Isso aqui não existe, tá legal? A partir desse entendimento aqui, a gente vai aprender o passado perfeito. Nós vamos repassar o passado perfeito no idioma alemão, que diz o seguinte: no português, se nós formos dizer eu escrevi, nós dizemos no dia a dia o seguinte: eu escrevi. Ponto, né? No dia a dia nós dizemos somente eu escrevi. Você não diz no português eu ter escrito. Tá? Nós temos a forma do verbo nesse tempo verbal no português, mas a gente não usa. A gente usa mais em determinadas situações. Não é muito comum no dia a dia. Você não diz eu ter escrito um livro, eu ter feito alguma coisa. Tá? Você usa isso em outro tempo verbal, diferente. No alemão, esse tempo verbal aqui é usado com mais frequência. Tá? É usado com mais frequência no dia a dia. Então, tá aí a primeira diferença, né?
No alemão, esse é o período mais usado em conversas no dia a dia, sendo que no português, né, o tempo equivalente no alemão, equivalente a isso daqui, eu escrevi, seria o passado imperfeito. Ele pode ser usado no dia a dia, mas aparece mais em texto, livro. No dia a dia, em conversas, vocês vão ver sendo utilizado mais o passado perfeito, tá? Que a gente não usa no português. E aí, para formar o passado perfeito, nós temos um verbo auxiliar, tá? Para todos os verbos no idioma alemão que não indicam deslocamento, não deixa eu colocar aqui. Para todos os verbos no idioma alemão que não indicam deslocamento, nós usamos o haben, que significa ter, é o verbo ter, tá? E é este verbo, verbo auxiliar haben, que vai se conjugar de acordo com a pessoa, né? Então, se você tem uma frase onde você está dizendo eu escrevi um livro, o verbo escrever, ele vai ficar numa forma única, tá? Não importa se é eu, você, ele, nós, nessa frase. O verbo no passado perfeito vai ficar numa forma única, uma forma escrito, tá? Escrito. O verbo que vai se conjugar de acordo com a pessoa, com as pessoas, é o verbo auxiliar haben, tá? Mas isso porque o verbo schreiben, por exemplo, né, só aqui de exemplo, ele não é um verbo que indica deslocamento, e eu já vou chegar lá, tá? Então, se você for dizer, se você quer dizer no passado perfeito, eu escrevi um livro, por exemplo, você vai começar a frase usando aquela estruturação padrão, pessoa na posição 1, né? Posição 1, pessoa, verbo na posição 2. No alemão a gente tem, né, aquela questão de estruturação de frases, que o verbo vem na segunda posição da frase, né? Ele vem sempre na segunda posição da frase. No caso do passado perfeito, o verbo que vai vir, que vai ficar na segunda posição ali da frase é o verbo auxiliar. Aqui no caso é o verbo haben, tá? É o verbo ter. Então é ele que vai ficar aqui na segunda posição da frase, conjugado na pessoa eu, somente com a letra E no final, tá? Eu tenho. Aqui nós estamos literalmente, vou colocar a tradução literal aqui embaixo, eu tenho. Tá? Deixa eu separar um pouquinho aqui. Colocar aqui. Eu tenho. Eu tenho. Nós não usamos. Vocês vão ver que isso daqui no português não é utilizado, tá? Ich habe. E aí, o que que eu escrevi? Né? Eu escrevi um livro, eu escrevi uma carta, eu escrevi um texto. Vou colocar aqui um livro. Ein Buch. Um livro. Um livro. Ein Buch. Ich habe ein Buch. E no final da frase é que vocês vão colocar o verbo schreiben. No final da frase vocês vão colocar o verbo schreiben em sua forma única no passado perfeito. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, tá? Ele tem uma forma única no passado perfeito. A conjugação dele no passado perfeito não muda de acordo com a pessoa. Fica numa forma só. Só o que muda é o verbo auxiliar. Então, a forma única deste verbo no passado perfeito é geschrieben, tá? Geschrieben. Pronúncia disso aqui. Geschrieben, tá? Pronúncia pausada, né? Geschrieben, tá? Então, isso daqui é a forma única dele no passado perfeito. E todo verbo no passado perfeito, uma curiosidade aqui para vocês, todo verbo no passado perfeito, ele assume a forma de um adjetivo também, tá? Por exemplo, um livro escrito pode ser um adjetivo, escrito ou impresso ou desenhado, todos são verbos, né? Escrever, imprimir, desenhar, todos são verbos nesse tempo verbal, que são usados como adjetivos. Escrito, impresso ou desenhado, um livro impresso, um livro desenhado, né? Então, ele também pode, o termo geschrieben, que é o verbo schreiben no passado perfeito, pode aparecer
Sem ser numa frase no passado perfeito, isso daqui, geschrieben, ele pode aparecer avulso no meio de uma frase, descrevendo uma qualidade, tá? Uma qualidade de um livro escrito, por exemplo. Só um exemplo claro disso, né, para vocês pegarem essa ideia também, porque quando você aprende um verbo, sua forma única no passado perfeito, que é geschrieben, isso aqui não muda de acordo com a pessoa, só o que muda é o verbo haben. E quando você tem a noção de que isso aqui também pode ser usado como adjetivo, quando você for ler um texto não vai gerar tanta confusão assim. Exemplo prático, tá? Ein geschriebenes Buch, tá? Um livro escrito. Olha só, geschrieben, verbo schreiben no passado perfeito, tá? Aqui ele está declinado com as letras E, S, porque Buch é do gênero neutro. Então, ein geschriebenes Buch, um livro escrito. Então, abre aí um parênteses, que é uma curiosidade que todo verbo no alemão, no passado perfeito, ele pode, na maioria dos casos, ser utilizado como um adjetivo e aparecer até declinado no meio de uma frase. E quando você tem essa noção, seu vocabulário automaticamente aumenta, porque você sabe de um verbo, se você souber ele no passado perfeito, você já duplicou, você sabe de duas palavras. Um verbo no tempo presente, o verbo no tempo passado, e essa palavra significa, pode ser utilizada como um adjetivo, tá? Então saber disso é algo bastante importante. Seguindo aqui com a nossa frase, ich habe ein Buch geschrieben. Eu, opa, aqui não. Ok, errado. É aqui essas duas. Ich habe ein Buch geschrieben. Eu tenho um livro escrito. Isso daqui é o equivalente no português, tá? Nós não usamos no português, eu só coloco essa tradução literal aqui a título de comparação, né? Ich habe ein Buch geschrieben. Eu tenho um livro escrito. Essa é a forma de passado mais usada no idioma alemão, no alemão falado dia a dia. No português a gente não tem um equivalente, tá? Mas eu coloco isso para vocês terem essa ideia. Ich habe, eu tenho, tá? Aqui, no caso, o verbo que vem na segunda posição é o verbo ter, é ele que se conjuga de acordo com a pessoa. O verbo no passado perfeito, ele vem sempre em sua forma única no passado perfeito, no final da frase, tá? Ich habe ein Buch geschrieben. Eu tenho um livro escrito. Deixa eu só ver aqui para vocês um link que vocês conseguem consultar a forma no passado perfeito de qualquer verbo. Deixa eu só ver se o verbo forma. Aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Nesse site aqui, ó, verbformen.de, vocês, lá em cima tem um campo de pesquisa. Qualquer que seja o verbo que vocês estão aprendendo, vocês conseguem consultar todas as conjugações daquele verbo, como ele fica no passado perfeito, no imperfeito, se ele é um verbo regular, se ele é um verbo irregular, tá? Então isso daqui é uma ferramenta de estudo que todo aluno de alemão deve ter como ferramenta auxiliar, né? Ferramenta auxiliar para poder estudar no idioma alemão, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer um teste aqui, deixa eu só ver se o site está funcionando corretamente, né? Quando você digita kochen, quando você digita o verbo no campo, ele já procura aquele verbo no alemão, você seleciona ele, e ele traz sim todas as conjugações, presente, pretérito, imperativo, conjuntivo, infinitivo, particípio, tá? O passado perfeito, que eu chamo de passado perfeito no alemão, ele aparece como Partizip. Deixa eu colocar aqui para vocês. Partizip, tá? Ele traz todas as conjugações de qualquer verbo forma, tá? Então, e eu falo isso porque, dependendo do verbo no passado perfeito, nós vamos ter um fenômeno um tanto curioso. No caso do verbo schreiben, ele é um verbo irregular. Um verbo irregular. Isso significa que
o radical dele, que é essa parte que vem antes do infinitivo, dependendo da pessoa que ele está sendo conjugado ou do tempo verbal, significa que o radical dele, né, o schreib, sofre alterações. Então, verbo irregular em alemão sofre alterações, tá? No radical. Verbo regular não sofre alteração nenhuma no radical. Quer um exemplo disso? Vamos pegar um verbo regular aqui. Pegar um verbo bem simples. Um verbo simples e útil. Fazer, falar, estudar. Vou pegar o verbo lernen, aprender, tá? Aprender. Isso daqui é um verbo regular, tá? Quando você vai montar uma frase no presente, se você quiser dizer eu estou aprendendo o alemão, ich lerne Deutsch, eu aprendo ou eu estou aprendendo alemão, você pode até incrementar a frase, né? Você, na primeira posição da frase, você pode colocar um advérbio, der Zeit. Der Zeit lerne ich Deutsch. E aí, no caso de você colocar um advérbio no começo da frase, o verbo continua na segunda posição, tá? A pessoa é que vai para a terceira posição e continua a frase. O verbo sempre fica na segunda posição. Isso daqui a gente trabalha mais dentro do curso em si, mas já fica como uma curiosidade aqui para vocês, caso vocês não tenham visto ainda. Ich lerne Deutsch, ou derzeit lerne ich Deutsch. Estou aprendendo alemão nesse momento. Isso daqui é o verbo lernen no presente. No passado, como você diz, eu aprendi... Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Como você diz no passado, eu aprendi o alemão. Você não diz eu aprendi alemão como no português. Né? O raciocínio para você montar uma frase no passado perfeito, no alemão, você tem que pensar... deixa eu aqui. Alguém está rabiscando minha tela aqui. Share screen. Deixa eu ver. Stop share. Share screen. Pronto. Tá? O raciocínio para você montar essa frase no passado perfeito é o seguinte. Eu tenho alemão aprendido. Tá? Tem que ter o verbo ter nessa frase. Então, eu tenho... O objeto em questão que sofreu a ação ali, ele vem antes do verbo no passado. Então, o raciocínio no português é eu tenho alemão aprendido. E aí, isso é bem tranquilo de fazer, tá? Tem gente que fala, errado você ficar traduzindo frases ou criando frases em português, mas acontece que, às vezes no começo, para você ir ganhando esse raciocínio, essa habilidade, pode ser interessante você construir a frase no português, numa sequência que vai ficar igual no alemão, tá? Porque a gente sabe que tem diferenças nas estruturas, mas se você construir a frase numa sequência que vai ficar igual, que você pode traduzir ao pé da letra, no começo pode te ajudar, tá? Nenhum adulto que aprende o alemão vai aprender alemão pensando em alemão, porque para pensar em alemão ele tem que aprender o alemão. E aí para aprender o alemão, não dá para aprender o alemão pensando já em alemão do absoluto zero. Você vê que fica um loop aí quase impossível de ser resolvido. Então, você pode sim usar o idioma português ao seu favor, tá? Só que como as frases são construídas aí em ordem diferentes, é interessante você colocar a frase em português numa ordem que seja igual à do alemão, né? Que nem aqui, apesar de nós não usarmos eu tenho alemão aprendido em português, você construiu a frase na estrutura correta para levar ela para o alemão. Então você aprende o raciocínio, estrutura a frase na sua cabeça e leva ela para o alemão. Então, como que eu digo, então, deixa eu ver aqui. Eu escutei uma música no passado em alemão. Você vai criar esta frase no português. Eu tenho uma música escutado. E aí você leva ela para o alemão. Isso pode ser um exercício que talvez ajude alguns de vocês, tá? Eu tenho alemão aprendido. Vamos levar essa frase para o alemão. Ich habe Deutsch gelernt. Tá? Eu tenho alemão
aprendido. E aqui no final, vocês veem o verbo lernen no passado perfeito, tá? Todo verbo no passado perfeito, a maioria dos verbos ganham as letras GE à sua frente para ficar no passado perfeito. E a curiosidade aqui é que pelo verbo lernen, se tratar de um verbo regular, um verbo legal, bem tranquilo de se trabalhar, a parte dele que vem depois das letras GE fica como se estivesse na terceira pessoa, tá? Isso daqui pode ser até usado por vocês como uma técnica para diferenciar, para descobrir ali no texto, sem ter auxílio de alguma ferramenta, se aquele verbo é regular ou irregular. Por quê? Um verbo irregular, ele vai ter as letras N ou EN aqui na parte que vem depois das letras GE. Ele vai ficar diferente. O verbo regular, a parte que vem depois das letras GE, irregular. O verbo regular, essa parte que vem depois das letras GE, fica como se estivesse conjugado na terceira pessoa. Tá? Como se estivesse conjugado na terceira pessoa. Por quê? Na terceira pessoa nós temos sie oder es lernt. Ele aprende. Ele, ela, ou ele, o neutro, aprende ou está aprendendo. Tá? Então, depois das letras GL, fica como se estivesse na terceira pessoa, somente com a letra T. Já um verbo irregular, ele fica numa forma que não se assemelha a uma conjugação. Tá? Então, aqui é uma forma de você identificar, né? Outro verbo regular no passado, gemacht. Gemacht é o verbo machen, fazer, tá? No passado perfeito. Verbo machen. Macht faz na terceira pessoa. É a forma como fica na conjugação da terceira pessoa. Tá? Gemacht. Gemacht. Tá legal? Então, esse é o conceito básico do passado perfeito no idioma alemão. Ele sempre usa um verbo auxiliar. Eu tenho uma música escutado. Eu tenho um livro escrito. Eu tenho um filme assistido. Eu tenho com alguém conversado, né? Sendo que na tradução correta, né, seria eu falei com alguém, eu assisti um filme, mas a estrutura é diferente. Ela é parecida com aquele tempo no inglês, né? Do tipo I've learned. Tá? I've learned, eu aprendi alguma coisa. É parecido com isso daqui. Tá legal? Deixa eu ver aqui. Todos os verbos que são irregulares no presente também vão ser irregulares no... Sim, sim. O verbo que é irregular, ele vai ser irregular no presente, no passado, em qualquer tempo. Tá? Uma vez que ele é regular ou irregular, ele continua sendo em qualquer tempo verbal. Tá legal? Os verbos irregulares são um pouco mais difíceis aí de você trabalhar, principalmente no passado imperfeito. Por quê? No passado perfeito, o verbo tem uma forma única. Gelernt não vai mudar nunca, não importa a pessoa. Geschrieben não vai mudar nunca, não importa a pessoa. Já no passado imperfeito, eu acho que já a gente tem aula gravada sobre isso no curso, sim, mas já foi tema de aula ao vivo também, se eu não me engano. Ele vai ter uma conjugação diferente para cada pessoa no passado imperfeito. Então, tempo imperfeito, passado imperfeito no alemão, é um tempo que eu não recomendo o aluno que está iniciando na língua dedicar energia a isso, né? Primeiro você consolida o conhecimento mais básico, níveis A1, A2, e depois você aprende o passado imperfeito para não fazer tanta confusão. Tá legal? Já no passado imperfeito, como eu disse, os verbos ficam numa forma única, tá? Eles têm uma única forma no passado perfeito. O que muda, quem sofre conjugação ali, de acordo com as pessoas, é o verbo auxiliar. No caso aqui, nós vimos o verbo aprender e o verbo escrever com o verbo auxiliar haben, tá? Ich habe ein Buch geschrieben. Eu escrevi um livro. Ou ich habe einen Text geschrieben. Eu escrevi um texto. Ich habe einen Brief geschrieben. Eu escrevi uma carta, tá?
ele segue esse mesmo padrão. O que se conjuga é o verbo ter. Se você fosse afirmar, tu escrevestes um texto, né, usando a pessoa você do tratamento informal, só quem sofreria mudança na conjugação seria o verbo haben. Você diria algo assim: Du hast einen Text geschrieben. Né? Você ter um texto escrito. Ou, na segunda pessoa do tratamento formal, Sie haben einen Text geschrieben. Tá? O verbo geschrieben, o verbo schreiben no passado perfeito, ele fica na sua forma única, não sofre nenhum tipo de alteração. Tá? Da mesma forma, o outro exemplo aqui com o verbo lernen. Tá? Você poderia dizer: Du hast Deutsch gelernt. Hat Deutsch gelernt. Você pode até incrementar esta frase aqui, né? Allein, por exemplo, sozinho. Hat Deutsch allein gelernt. Ele ter alemão sozinho aprendido. E aqui, quanto mais você for incrementando a frase, todos os elementos que você for adicionando que fizerem parte desse contexto aqui, você adiciona antes do verbo em sua forma no passado perfeito, tá? Ele tem alemão sozinho aprendido. Você tem alemão aprendido, tá? Ou allein, sozinho, tá? Tu tens alemão sozinho aprendido. Essa é a estrutura do passado perfeito. Lembrando, todo verbo no passado perfeito vai usar o verbo haben como verbo auxiliar, contanto que não seja um verbo que indique deslocamento. Se nós estivermos lidando com um verbo que indique deslocamento, que te leve do ponto A para o ponto B, então o verbo auxiliar, tá? O verbo auxiliar, deixa eu colocar aqui. Se você estiver lidando com um verbo que indica deslocamento, o verbo auxiliar do passado perfeito será o verbo ser, estar, que é o verbo sein. Apesar disso soar um pouco confuso, né? Como assim o verbo ser, estar como verbo auxiliar? É isso que acontece no alemão. Por exemplo, com um verbo que não indica deslocamento, como o verbo escrever, você disse anteriormente: Ich habe ein Buch geschrieben. Eu tenho um livro escrito. Mas se você vai indicar deslocamento, por exemplo, eu fui dirigindo para o trabalho. Tá? Eu fui dirigindo para o trabalho. Como você diria? Eu fui dirigindo para o trabalho. No alemão, tá? Eu vou colocar essa frase no português literal, tá? Eu vou colocar a frase em alemão, depois eu traduzir para o português literal. No alemão você diria o seguinte, usando o verbo ser, estar, conjugado de acordo com a pessoa. Tá legal? Ich bin, eu sou, ou eu estou, tá? Ich bin, eu sou, ou eu estou. Comecei a frase, pessoa na primeira posição, verbo auxiliar na segunda posição. No meio da frase vem os elementos dela. Quais são os elementos dela? Para o trabalho. Aqui no caso você coloca zur Arbeit. Tá? E a gente usa esse zur, né? O pessoal tem dúvida, quando é que eu uso nach ou zu como direção? O nach a gente usa mais para casa, né? Nach Hause, para casa. O zu, como direção, ele é mais utilizado quando você fala eu fui para o trabalho, no sentido de eu fui de carro até a porta do trabalho, né? Eu fui de carro até a porta do trabalho. Você não diria nach Arbeit, tá? Não é usado o nach. Nesses casos, o nach ele é usado mais para casa ou para cidades. Nach Berlin, para Berlim, nach Deutschland, para a Alemanha, mas o zur é usado em situações do tipo para o trabalho, eu fui para
para o correio, enfim, esse tipo de coisa. O zur, ele é utilizado até o trabalho, até o correio, até o centro da cidade, tá legal? Então ele é mais utilizado. Zur, tá? Porque é uma junção, né? Arbeit, die Arbeit, gênero feminino, o zu demanda dativa, aqui só para explicar, contextualizar, então fica zu mais der, porque o die virou der, então ele puxa o R, tá? Você resume, você basicamente unifica os dois, tá? Poderia ser até tema de outra aula isso, aqui só para resumir de onde saiu o zur, é o zu mais o der, e o der só está aqui porque é o artigo feminino convertido para masculino da palavra trabalho, porque ele demanda dativo. Tá legal? Ich bin zur Arbeit. Eu sou até o trabalho dirigido. Gefahren. Tá? Lembrando que o verbo fahren, em alemão, dirigir, dirigir. Fahren significa dirigir ou ir usando um meio automotivo. Não necessariamente ele vai indicar que você foi dirigindo, né? Então, às vezes, qualquer meio de deslocamento, veículo, é usado, o verbo fahren entra para representar esse deslocamento. Tá legal? Então, fahren, a princípio, é ir, dirigir, ou ir de condução, veículo, tá? Condução. Ich bin zur Arbeit gefahren. Eu sou para o trabalho ido. E aqui, o verbo gefahren, você já nota que ele é um verbo irregular. Por quê? A parte dele que vem depois das letras GE é semelhante, é igual ao infinitivo. Ele não se assemelha à conjugação na terceira pessoa. O verbo fahren, ele é um verbo irregular. Na terceira pessoa, se você fosse dizer ele dirige ou está dirigindo, você diria er fährt. Tá? Ele sofre alterações no radical. Ele ganha esse trema. Er fährt. Né? Fährt. Er fährt. Ele dirige ou ele está dirigindo. Então ele é um verbo irregular. Ich bin zur Arbeit gefahren. Ou você poderia trocar, né, o verbo fahren, que é um verbo mais específico para deslocamento com veículos, por um verbo mais genérico, o verbo ir, de uma forma mais genérica, que é o verbo gehen, ir. Então você diria, ich bin zur Arbeit gegangen, tá? E essas formas aqui são as formas únicas destes verbos no passado perfeito. Não importa a pessoa no início da frase, eles vão continuar iguais. Exemplo, se você fosse dizer na segunda pessoa, você diria o seguinte. Vamos trocar por du bist. Du bist zur Arbeit gefahren, du bist zur Arbeit gegangen. Você foi para o trabalho dirigindo ou de carro, você foi para o trabalho andando a pé. Tá? Então, eles se mantêm em sua forma original. Mas esse daqui, né, é a diferença principal. Você tem verbos normais que requerem um verbo auxiliar, que usam o verbo haben. Todos os verbos no alemão utilizam, com exceção dos verbos que indicam deslocamento. Então, se tem deslocamento, se está te levando de um ponto para o outro, para cima ou para baixo, isso é muito importante. De um ponto para o outro, né? Ou de cima para baixo, por exemplo, que o deslocamento pode ser vertical, então esse verbo vai usar o verbo ser, estar como verbo auxiliar, e na tradução literal, você tem algo parecido com isso. Eu sou para o trabalho dirigido, tá? Eu sou para o trabalho ido. No sentido de andado, vou colocar aqui, andado, ido, vai, andado, ido. Tá? Então você tem isso aqui na tradução literal e no português a gente não usa. Tá? Não usa dessa forma, mas pode ser interessante conhecer essa estrutura aqui para você elaborar essa frase na sua mente. Se você tiver muita dificuldade, você elabora em português assim antes e aí converte para o alemão, tá? Mas é aqui que o pessoal faz muita confusão.
pessoal acha que isso daqui vai se conjugar de acordo com as pessoas, não se conjuga, não sofre nenhuma alteração. Só o que se conjuga é o verbo auxiliar. Quem vem na segunda posição é sempre o verbo auxiliar. Este verbo no passado perfeito vem sempre lá no final da frase. Verbos no passado perfeito sempre podem ser utilizados também como adjetivos, podem aparecer no meio de textos, podem aparecer declinados, e aí no caso, se uma palavra como essa daqui, se você ver algo como isso aqui no meio de um texto, vamos limpar aqui a tela, se você ver algo como isso daqui no meio de um texto, é um verbo no passado perfeito, declinado, então ele está sendo usado como adjetivo, logo não se trata mais de uma frase no passado perfeito, e sim de um adjetivo, né? Lembrando, isso existe no português também. Nós usamos verbos no passado como adjetivo. Exemplo, nós temos o verbo usar. Usar, nesse tempo verbal, seria usado. Eu ter um carro usado. Nós usamos o verbo usar como adjetivo, um carro usado. Eu comprei um carro usado. No alemão acontece a mesma coisa, né? Pintar, o verbo pintar. Eu comprei uma casa pintada. Apesar, né, quem compra uma casa sem pintura? Mas enfim, a casa está pintada, né? Uma casa pintada. Ele é usado como adjetivo, né? Então, isso acontece no alemão e pode ser interessante saber disso, porque às vezes você se depara com num texto, você se depara com uma palavra que você já conhece dentro de um contexto diferente, sendo utilizada de uma outra maneira, tá? E algumas pessoas não pegam esses detalhes aqui. Tá legal? Deixa eu ver aqui só. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu queria passar um pouco mais na aula de hoje. Eu vejo que ainda tem bastante gente com dificuldade no passado perfeito no idioma alemão, né? Principalmente nos conceitos mais básicos. Poderia dar 300 exemplos aqui, mas o pessoal ainda erra bastante no conceito básico dele. Uma vez que você entende esse conceito básico aqui, você consegue evoluir tranquilamente. Mas quando ficam faltando ali blocos, né, na base do seu aprendizado, ficam essas dúvidas bobinhas, verbo auxiliar, se tem conjugação ou não, verbo irregular, se ele muda de acordo com a pessoa, aí fica difícil do aluno avançar, tá? Por isso que eu decidi fazer essa aula, até vou subir na plataforma lá depois, porque eu sei que vai complementar, apesar de já ter bastante material sobre passado perfeito, é um tema que gera bastante confusão. Tá legal? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu vou subir a gravação lá na plataforma. E se vocês tiverem sugestão, tiverem dúvidas, alguma dúvida específica, tiver algum tema específico que vocês estão com muita dificuldade, gostariam de ver sendo trabalhados aqui na aula, manda no privado, no WhatsApp, naquele número que encaminha o link aqui do Zoom, abre a conversa com ele e manda uma sugestão de assunto para a próxima aula, tá? Eu vou fazer a próxima aula já na semana que vem, porque essa daqui eu já joguei da semana passada para essa. Então, na semana que vem a gente já tem outra aula. E às vezes você tem dúvida, tenho dúvida de passado imperfeito, tô com dúvida numa frase específica aqui que eu tô tentando formular. Você manda para mim e eu trago aqui. A gente trabalha aqui nessas aulas ao vivo. Tá legal? No mais, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Logo mais eu libero a gravação lá na plataforma e a gente se vê na próxima semana e mandem sugestões, tá? Mandem para mim, mandem na conversa lá sugestão, temas com dificuldade e tudo mais para a gente trabalhar aqui. Senão eu vou sempre trazendo temas aleatórios, né? Estudo áudio de nativos, uma música, um documentário, ou um ponto que eu vou sentindo lá dentro da plataforma que o pessoal tá com dúvida. Tá legal? Até mais, pessoal. A gente se vê na próxima semana. Um abraço.